Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Hoje nós vamos continuar, ou melhor, vamos esmiuçar ainda mais a tarifa de energia elétrica que chega na nossa casa, no nosso comércio e, quem sabe, na nossa indústria. As tarifas não são iguais, né? Aqui no Brasil nós sabemos que as pirâmides de cobranças são invertidas. Quanto menos o povo ganha, mais paga, certo? Se comparar bem, você vai ver que você acaba pagando energia elétrica mais cara do que o industrial, né? Todos têm os seus subsídios, seus descontos, né? Os bancos. Mas enfim, vamos falar de nós aqui mais perto da Terra, dos energéticos e o canal, a turma aqui do canal do Vetor Elétrico. Certo? Bom, você que gosta e que precisa saber o que realmente você paga na sua conta de energia elétrica, né? Nas tarifas embutidas, você deve assistir esse vídeo até o final. E nós pedimos então que dê likes, que se inscreva, comente, marque o sininho, enfim, convide pessoas, seus amigos, seus conhecidos para fazer parte da comunidade do Vetor Elétrico. É um trabalho voluntário, é de gosto e é para informar. Mas nós precisamos da sua participação, certo? Então convide aí a equipe, a turma, que precisa, que quer saber, que tem curiosidade de saber o que realmente paga, fique conosco e assista esse vídeo até o final. Porque nós temos uma negligência, digamos assim. Para a gente não chamar defeito, o Brasil tem uma negligência. Qual é? Não lê bula de remédio. Principalmente agora que as bulas, por exigência legal, ficaram do tamanho de jornais. O consumidor brasileiro não lê as informações nutricionais ou técnicas que existem nos alimentos que ele compra. Talvez não veja até a data de validade do produto que compra. Nós tivemos exemplo disso. Exemplos que nós vimos no supermercado, as pessoas levando sem olhar a data de validade, e quando nós chamamos a atenção, era alimento, a senhora já viu isso aí, tá? Era frango. As pessoas viram, eram duas senhoras, uma deixou o frango, ambos estavam vencidos. Uma deixou o frango, a outra levou. A senhora vai levar? Disse, não quero confusão. Olha só. Então é essa digamos, a atitude do consumidor brasileiro. Leva um alimento vencido, correndo risco, para não ficar sem amizade, para não ficar mal com o pessoal do supermercado, que está errado, né? Então o consumidor brasileiro tem esse costume, não lê bula, não lê informação nutricional dos alimentos, se quer ver data de validade, aceita, enfim, muito mansamente. As coisas mudam nos supermercados e as pessoas vão aceitando, certo? Eu cheguei a ver um caso, a pessoa pediu 1 quilo de carne e o açougueiro pesou 1,350 kg. E disse, passou um pouco. Vai assim mesmo? A pessoa disse, não, tudo bem, pode ir. Olha só, são 35% a mais do peso que pediu, mas levou assim mesmo. Entendeu? A tarifa de energia elétrica é um exemplo disso. O consumidor reclama que está alta, que está pagando muito, ainda diz, né?
Eu consumo tão pouco, aqui nem acendo as lâmpadas direito, não uso som, a televisão fica pouco tempo ligada, mas pago tão caro. Mas ela não vai lá analisar essa conta. Não vai analisar essa conta, a pessoa não vai analisar e não sabe ou não procura para quem reclamar. Mas é lógico, você não pode reclamar, é tipo de jogo de loteria, né? Só ganha quem joga, quem não joga não tem a mínima possibilidade de ganhar. Então você não pode reclamar, não pode saber para quem reclama, porque você não sabe nem o que está pagando, não sabe nem o que reclamar, certo? Então é outro ponto. O setor elétrico se transformou numa espécie de banco. Por que banco? Porque os donos, as pessoas, as empresas, os chamados empresários, que estão comprando, recebendo doação do setor elétrico, eles só lucram. Recebem a empresa, principalmente geradoras, né? As distribuidoras também, com equipamento tudo montado. Está tudo construído. Ele só senta na cadeira de dono e diz o número da conta, para onde vai o lucro. Então, o setor elétrico brasileiro está transformando, já foi transformado em banco. As distribuidoras, quase todas são privadas. E quando fala em setor privado, coloque igual busca de lucro. Por conta e risco, pode colocar setor privado, busca de lucro. Agora mesmo, ou melhor, amanhã, o Tribunal de Contas da União vai votar se aceita ou não o que o Ministério de Minas e Energia apresentou sobre a Eletrobras. Lógico, o setor governamental querendo às pressas e sem uma explicação para o povo vender, entregar a Eletrobras para o setor privado, tanto nacional tanto nacional como estrangeiro. Que eu falei para vocês semana passada, 40% do lucro da Petrobras, por exemplo, é estrangeiro. 37% é governo federal e o restante é setor privado brasileiro. Nós temos pouco na Petrobras. Na Eletrobras está ocorrendo a mesma coisa, estão esquartejando a empresa e está lá aquele símbolo de uma enorme empresa, que já foi, do setor elétrico internacional, inclusive, porque conta com outras grandes empresas que fazem a Eletrobras ser grande, né? A Eletrobras conta com Eletronuclear, CPEL, Eletrosul, Furnas, Chesf, Eletronorte, não é? É que fazem a Eletrobras grande. Então, amanhã o TCU vai julgar isso aí, se aceita as informações que o governo deu, de modo que possa privatizar, doar a Eletrobras. De nossa parte, o TCU não tem nada o que votar, tem que desaprovar. Por quê? Porque as contas e informações que foram prestadas pelo governo estão erradas, está cheia, a conta, a informação está cheia de maracutaia, está cheia de esquecimentos, cheia de enganos. Como é que um Tribunal de Contas pode aceitar uma coisa dessa? Não pode, né? Mas, estranho. E o governo está fazendo pressão em cima do Tribunal de Contas da União para que aprove, para que vote logo. Por isso que está sendo votado às pressas. Amanhã, 14 horas. Fiquem atentos, faça a sua parte, fale com deputados ou diretamente com os ministros do Tribunal de Contas da União. Mande e-mails dizendo que o patrimônio é seu, que você não está autorizando a venda. Certo? E que sabe de todas as maracutaias, as sujeiras que estão sendo apresentadas ao tribunal e que eles mesmos já disseram. Teve um ministro que disse, se a Eletrobras fosse minha, eu não a venderia nessas condições, com essas informações que eu tenho. Ora, as informações estão na mão dele e assim mesmo ele tende a aprovar a venda pelo governo. Se fosse dele, ele disse que não venderia. Algo sujo, né? Algo sujo nesse reino do TCU. E há mais coisas
entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Os partidos sociais, os partidos populares entraram com ação contra a venda da Eletrobras. E amanhã é um dia crucial para isso, certo? Como nós dissemos, faça a sua parte, nós fazemos a nossa aqui, tá? Uma delas é contato com os ministros do TCU, dizendo que a Eletrobras é sua e que não autoriza a sua venda. De jeito nenhum, mesmo que as contas estivessem certas, porque a empresa, afinal, uma que é sólida, outra que lucra. Ela dá lucro, muito lucro. É por isso que querem vender, é por isso que querem comprar. Porque se ela fosse uma empresa deficitária, o que aconteceria? Ficaria com o Estado. Nenhum empresário, nenhum banco, nenhum empreendedor, entre aspas, iria querer a Eletrobras. Agora vamos à tarifa. Tem gente que diz, quanto foi meu consumo hoje? Quando o leiturista, o eletricista leiturista, que hoje as empresas estão fazendo isso, né? Segundo a carteira verde e amarela e tal, as reformas trabalhistas desse governo, era leiturista, agora é leiturista eletricista, de repente pode ser também zelador, de repente pode ser também do cafezinho, certo? Lógico, ganhando o mesmo salário ou menor do que antes. Quando o eletricista leiturista lhe entrega a conta, o consumidor brasileiro, estou falando aqui de modo geral, particularmente pergunta, quanto foi nosso consumo esse mês? Nosso consumo foi tanto. Aí lá diz o quilowatt-hora e provavelmente o valor em real. Na verdade, não. Olha só, o seu consumo é uma parte da sua conta. E talvez seja uma das menores partes. Certo? Por quê? Nessa tarifa, nessa sua conta de energia elétrica está o consumo. O seu consumo, que é a energia, uma parte da energia gerada em uma determinada usina, que é de uma determinada empresa, que é de um determinado dono. O que é que esse consumo, que parte da geração? É o que a usina está trabalhando lá para fazer. As usinas hidrelétricas utilizam água, as termoelétricas utilizam combustível, seja gás, seja carvão, quem sabe, seja filóio, seja urânio, que é a termonuclear, vento, sol, certo? Mas gera energia elétrica. Uma parte dessa vem para você e você paga em quilowatt-hora. Quantos quilowatt-hora por mês você gastou, você consumiu? É uma parte da sua conta, certo? Para você ter uma ideia, fica até mais fácil a gente falar em lâmpada incandescente. As lâmpadas incandescentes, né, que consumiam muito, uma de 100 watts, por exemplo, ela ilumina uma sala ou um ambiente, como esse aqui que nós estamos agora, certo? Uma lâmpada incandescente de 100 watts. Só que ela realmente iluminava 30% do que ela gastava. 30% da sua potência. O resto era gasto em calor, né, radiação, etc, etc. Eram perdas enormes. Tudo bem? Então, veja isso. 1 kWh são 1000 watts gastos em uma hora. Ou seja, seria o mesmo que você utilizar 10 lâmpadas dessas que eu citei, de 100 watts, durante uma hora. E aquecer pra caramba, né? 100 lâmpadas. 100 não, 10 lâmpadas, né? 100 vezes 10, 1000. Então, 1 kW igual 10 lâmpadas de 100 watts acesas e, no caso, durante uma hora. Você pode ter uma ideia do seu consumo fazendo isso, certo? Você tem uma lâmpada dessas econômicas que iluminam, digamos, 90 watts, o equivalente a 90 watts, nós não vamos falar em lumens agora,
equivalente a 90 watts, mas ela consome 10 watts. Para ter 1000, seria o contrário. Você iria precisar de 100 lâmpadas econômicas, 100 lâmpadas econômicas para você gastar 1000 watts. Economiza, né? Mas dá para você fazer um comparativo do que você gasta por mês. Tudo bem, vamos lá. Você consome o que vem direto da usina. O que ela gera, uma parte vem para você, então você está pagando consumo. Só que, para essa energia chegar na sua casa, ela tem linhas de transmissão, certo? Como eu já disse, aquelas que você vê em torres, aí nos campos, né? Nas matas, passando pelas matas, sobre os rios, né? E outras nos postes, nas ruas e avenidas. Só que, a grosso modo, saindo da usina, passando pela primeira subestação próximo da usina e depois indo para o conjunto de subestações que vão levar energia até próximo à sua cidade, chama transmissão, linha de transmissão. A energia transformada, ou melhor, transportada a grosso, certo? A grosso, em bloco, altas tensões. Depois elas chegam em subestações abaixadoras ou rebaixadoras e passam para tensões mais baixas. Isso aí chama subtransmissão, que aí chega na subestação próxima para distribuir para você na sua cidade. Ela cai bastante, chega a 13.800 volts, depois 440, depois 220, depois 127 volts, que é o que realmente chega normalmente nas casas. Também chega 220, dependendo do tipo de casa, que pode ser uma casa que tenha uma potência muito grande de consumo. Só que quando baixou para distribuição, aí chama linha de distribuição e chama sistema de distribuição e você paga também. Então veja só, você já pagou aí, na sua conta de luz tem o consumo, que é a geração, você pagou o transporte, que vem pelas linhas de transmissão, e você está pagando a distribuição, que vem nas linhas de tensão mais baixas, de tensões mais baixas, que chegam, são distribuídas nas cidades e chegam na sua casa, no seu comércio, nas ruas e avenidas, certo? Então já pagou 3 coisas aí. 3 coisas. Além disso, você vai pagar os encargos, tributos, taxas e tal, CONFINS, né? Aquele troço do PIS, CONFINS, ou COFINS, sei lá, não é COFINS, né? COFINS é o aeroporto de Belo Horizonte. Quer dizer, é de Belo Horizonte que fica no outro município, mas tudo bem, não tem nada a ver agora. Então você paga isso. Consumo, que é da geração, você paga transmissão, você paga distribuição e você paga todos os tributos que vão para quem? O governo federal, depois a concessionária pega e passa para os cofres do governo federal, passa para os cofres do governo estadual e, quem sabe, governo municipal. Porque o governo municipal, no mínimo, ganha, tá? Isso você paga também. CFURH, compensação financeira por utilização dos recursos hídricos. Por quê? Porque a usina, normalmente, nem sempre, mas normalmente, é construída entre 2 municípios. Ela é construída num rio e um lado dela fica no município, em um município e o outro lado fica em outro município. Então ela paga conforme, quanto mais ela gerar, mais ela paga a compensação financeira para esse município. E quem acaba pagando tudo isso realmente é o consumidor. Existem casos em que o rio passa dentro do próprio município, de um município só. Então, a compensação financeira vai só para esse município, porque tanto faz um lado ou outro da usina, está nas terras do município. Então, veja bem o que você já está pagando, né? A geração, a distribuição, ou melhor, a geração, o transporte, a distribuição e os encargos federais, estaduais e municipais. Tá bom? Não tá bom. Porque eles descobriram que existe uma diferença entre a produção, o preço da produção da energia solar, da energia eólica, da energia nuclear, da energia termoelétrica e da energia hidroelétrica, que é mais barata. Aí, opa, mas peraí, como é que ele vai fazer isso? Nós gastamos mais porque a gente consome combustível, consumimos gás,
para produzir energia elétrica nas termoelétricas. Então nós temos que cobrar mais caro o nosso quilowatt. Quem vai pagar isso? O consumidor, certo? Aí como é que inventaram? Inventaram as bandeiras. Por que bandeiras? Porque se você estiver consumindo, pelo menos só em Roraima, né? O pessoal ainda fala Amapá, o Amapá não é mais sistema isolado, o Amapá está ligado ao sistema interligado nacional, que é o SIM. Ainda a Roraima nós não conseguimos ligar, não está ainda no sistema interligado nacional, é um sistema isolado. Lá eles consomem termoelétrica, ela é híbrida na verdade, já falei para vocês, né? Consome termoelétrica e de hidroelétrica, que é importada da Venezuela, da usina de Guri. Pois bem, conforme for, todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional pagam as bandeiras, porque toda vez que entra uma termoelétrica, significa que há falta de água. O consumidor não sabe direito se está faltando ou não, portanto que informaram, aí precisou, como aconteceu no Maracutaia, de entrar termoelétrica lá do Nordeste, quando não precisava mais, já estava cheio de água, transbordando de água em alguns lugares, e continuava uma termoelétrica de alguém lá no Nordeste produzindo energia cara para a gente pagar bandeira hídrica. Mas aí inventaram. Bandeira verde. Os arautos do governo falaram, não, bandeira verde é uma beleza, você não precisa pagar nada. Porque quando está a bandeira verde, o sistema está em condições ideais e você não paga nenhum acréscimo. Bandeira laranja, amarela, sei lá, laranja. As condições não são tão ideais para a produção de energia elétrica, por isso é acrescentado 0,25 centavos por quilowatt-hora consumido na sua conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, 25 centavos por quilowatt-hora. Certo? De repente, bandeira vermelha. Então, não há condição ideal para a produção de energia elétrica e você paga 0,55. 55 centavos de real por cada quilowatt-hora que você consome. Multiplica o seu consumo por 0,55 e dá um total aí da bandeira que você vai pagar. Certo? Então, as bandeiras amarela e vermelha são acrescidas, inventaram isso lá em 2015, se não me engano, são acrescidas na sua conta de energia elétrica. E tem mais, não se sabe quando começa, você não tem certeza, e nem quando termina, visto que o sistema interligado é nacional e que você pode usar, no sul você pode usar água do norte, no sudeste você pode usar água do nordeste, no centro-oeste você pode usar água do sudeste e por aí afora, você não tem certeza exatamente se na sua região está faltando água, mas você vai pagar a si mesmo, você vai pagar no geral. Foram outras coisas aí, tipo conta de consumo de combustível, quer dizer, quanto mais consumia combustível nas termoelétricas, onde é necessário, como no caso de Roraima, quem paga essa conta é o consumidor também. Para que não seja tão cara a energia em Roraima, ou nos outros lugares onde ainda são sistemas isolados, quem paga é o consumidor. Certo? A sua conta é tudo isso. Do consumo mesmo que você realizou na sua casa ou na sua dependência, no seu edifício, é muito pouco comparado com todo esse rabo que vem atrás na sua conta de energia elétrica. E é tudo você que paga. E a pergunta é, e o empresário, o grande investidor, os bancos, os donos das concessionárias de energia elétrica pagam o quê? Você sabe, você imaginou agora por que estão loucos para comprar a Eletrobras? Porque é só lucro. Tudo que aparece, inclusive o empréstimo que o governo está fazendo para o setor elétrico, porque eles perderam lucro, eles não venderam tudo que tinha que vender, porque está em contrato. Eu nunca vi isso. Você comprar uma banca de
jornal, uma banca de, sei lá, na feira para vender fruta, maçã, banana e tal, no contato vem dizendo que você tem que vender 100 jornais por dia ou que você tem que vender 50 quilos de frutas por dia. Aí você não vende, vende 40, vende 50 jornais. Alguém tem que pagar essa diferença? Você não tem risco nenhum? Essa é a pergunta minha. Essa é a pergunta minha. O empresário não tem risco nenhum? Porque os empresários que estão vindo para o setor elétrico, quando a gente fala empresário, de repente o energético pensa que são pessoas ligadas, que entendem do setor elétrico. Não são não. São banqueiros, são donos de cervejaria, dono de cadeia de hotel, de motel, seja lá o que for, né? Enfim, grandes empresários do outro ramo, e eles querem entrar nesse porque já está pronto. Nós construímos, você construiu, já está pronto, agora eles querem para lucrar. Quando tiver estragado, quando tiver deteriorado, eles devolvem para o Estado, certo? Aí é que está a bendita concessão, que normalmente são 30 anos, a bendita concessão está acabando. E eles pegam, devolvem para o Estado sem ônus nenhum. Se de repente devolver antes, porque não está aguentando cumprir o contrato, manter energia elétrica, que vão manter sim, muito precária, mas vão tentar manter, mas se caso não consiga devolver ao Estado, tem que ver a multa que eles vão pagar. Dependendo da politicagem da época, não vão pagar nada. Vão fazer um churrasquinho, tomar um uísque, comer caviar, sei lá, fazer um cruzeiro e acertar as contas por ali mesmo e o povo que se dane. É sempre assim. Então, esse o recado que o setor elétrico precisa repassar e não vai passar, né? Não vai passar. Na verdade, quem vai passar para vocês, quem está passando é o vetor elétrico, certo? O vetor elétrico está passando para vocês essa dica para reflexão, para que a gente brigue, para que reclame, para que a gente peça, procure direitos nossos, tá? Então, amanhã a Eletrobras vai novamente para a Bacia das Almas, no TCU, 2 da tarde. Faça a sua parte. Porque isso tudo, como você já viu, a sua conta de energia elétrica está desse jeito porque ainda tem parte do governo no setor elétrico. Se bem que o governo pouco está ligando para o povo, certo? Pouco está ligando. Mas ainda tem gente do setor elétrico, né, nas estatais, no setor público, que é da antiga escola, que pensava no social, que pensava no consumidor, pensava no povo. Isso ainda que dá travando, que não degringolou, que não virou uma casa de mãe Joana no setor elétrico ainda. Mas vendendo, privatizando vai virar. Isso aí você pode ter certeza, está escrito. Quem busca só lucro, que não quer saber do consumidor, se ele está sem energia ou não, vai cortar. Atrasou, vai cortar a sua energia. Não tem jeito, não adianta chorar. Vai cortar até você pagar se puder. Se não puder, você não vai fazer falta. Você vai ficar cheio de dívida ainda. Vai ficar sem energia elétrica, cheio de dívida. É isso que o setor privado faz com o consumidor. Tá certo? Então, se você gostou do nosso vídeo, ajude o canal. Comente, dê like, curta, traga pessoas, amigos para inscrever, ou se não inscreveu, inscreva-se você mesmo. Tá? Eu estou confundindo, estou repetindo curtir, like, né? É a mesma coisa, mas é legal, né? Falar em português. Eu comecei a falar like outra vez, eu não gosto muito, né? Mas curtir também começou com gíria. Aí virou palavra do português, né? Mas tudo bem. Fora isso, se vocês gostaram, contribuam dessa maneira com o canal do Vetor Elétrico. E muito obrigado por ter participado, por ter ficado com a gente até agora, né? Quem sabe se empolgado com a gente também, porque a gente se empolga com essas coisas. Nós não gostamos de ser enganados. E daí a gente se empolga. Tudo bem? Vocês são bem-vindos. Foram bem-vindos hoje, como foram ontem, na outra terça-feira, quando começou, desde o primeiro canal do Vetor Elétrico, desde o primeiro vídeo, e serão sempre. Muito obrigado por terem vindo, por terem ficado com a gente. Vocês são esperados no próximo vídeo, na próxima terça-feira. Obrigado, até lá.